Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o contexto espiritual e da sua influência nas nossas vidas. É importante que a gente tenha essa consciência de que as nossas ações elas influenciam o mundo espiritual, assim como as ações do mundo espiritual também influenciam as nossas ações. Precisamos notar que muitas vezes ações que têm origem no mundo espiritual, elas vêm ao mundo físico e causam resultados simplesmente porque nós estávamos desatentos aos eventos que já estavam sendo anunciados. E nós vamos entender a importância de estarmos, atentos a esses movimentos pela própria ação de Jesus, pelos seus próprios ensinamentos, como ele se preocupou em estar ensinando sobre a dinâmica do mundo espiritual, ou seja, sobre seus movimentos, porque em determinado tempo nós não éramos capazes de estarmos identificando essas ações. E é através de Jesus, através dos seus ensinamentos, que a palavra vem nos chamar a atenção para esses eventos. Quando nós olhamos o contexto dos ensinamentos de Jesus e pegamos, por exemplo, a parábola do semeador, aonde o seu contexto encerra ali um ensinamento a respeito da ótica de como a palavra, quando ela é pregada, como que o seu resultado vai se dar em relação, à eficiência dessa palavra, a permanência dessa palavra na vida daquele que recebe, ou simplesmente a perda da palavra, ou mesmo a palavra roubada dos corações daqueles que receberam. E Jesus ele vai colocar isso numa ótica espiritual, dizendo, que um inimigo, como o inimigo rouba a palavra daqueles que recebem, ou como a palavra frutifica nos corações. Após a parábola do semeador, Jesus vai se preocupar em contar mais algumas parábolas, como a da mostarda, do grão de mostarda, em referente ao reino dos céus, como a parábola do joio e do trigo, também, que ambos crescem juntos. Todas essas parábolas fazendo uma alusão à interferência do mundo espiritual nas nossas vidas de alguma forma, ou da nossa manifestação e entrada também no mundo espiritual. Acontece o seguinte: quando Jesus ele estava explicando essas parábolas, antes que ele terminasse, ele vai dizer o seguinte, como fazendo uma referência a um profeta que disse, como disse o profeta, abrirei a minha boca em parábolas e publicarei mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo. Então Jesus aqui, ele está dizendo que essa ótica espiritual, essa dinâmica de movimento, ou seja, de ação e reação do mundo espiritual em relação a nós, ela estava oculta desde a fundação do mundo. Ou seja, essas coisas acontecem sem que nós as percebamos, Essas coisas acontecem sem que nós saibamos que nós estamos sendo vítimas ou nós estamos sendo alvo, ou então nós estamos sendo agentes desse mundo. E nós precisamos estar entendendo que o mundo espiritual ele funciona através de uma regência. Ele tem um regente e ele tem agentes, que muitas vezes são agentes conscientes e são agentes inconscientes. Os agentes conscientes são aqueles que interferem no mundo espiritual através de atos proféticos, através de orações ou de alguma maneira similar a estas, fazendo isso de uma maneira consciente, ou seja, já com um propósito de conseguir uma alteração e atingir uma finalidade. Os agentes inconscientes são aqueles que tomam atitude sem perceber, mas que essas ações elas acabam interferindo no movimento, na dinâmica própria do mundo espiritual de alguma forma, porque existe já pré-estabelecido uma maneira de fazer algo, mas essas pessoas não sabem,
e aí acabam fazendo aquilo sem ter a consciência do que estão fazendo. É importante notar que não tem como a gente estar escapando desses movimentos, dessas ações, pelo seguinte: ainda que a gente mudasse o nosso ecossistema, ainda que nós mudássemos a estrutura de mundo que nós vivemos, né? Tomando, por exemplo, né, uma situação, nós, né, poderíamos, por exemplo, morar numa aldeia de pescadores, ou num deserto, ou então numa floresta. Ou seja, são ecossistemas totalmente diferentes. Mas as relações sociais nesses ecossistemas, as relações, né, sentimentais, ou seja, de homem e mulher, pai e filho também, as relações comerciais, de troca, de subsistências, elas vão praticamente se equivaler nesses ambientes. E é nesse tipo de relação, principalmente, que esses agentes agem, né? Por quê? Conforme nós já estudamos na palavra, Deus quer que nós façamos a sua vontade, né? Que o conheçamos, mas também que nós amemos uns aos outros como nós mesmos. Então as relações humanas, elas estão entre as mais suscetíveis de serem influenciadas por esses agentes espirituais. E quando esses agentes, né, eles estão, né, a serviço de Deus, como são os anjos, como são os servos do Senhor, eles vão procurar fazer a vontade de Deus. E quando esses agentes são agentes, né, enviados ou a serviço de espíritos malignos, espíritos maus, eles vão procurar estar espalhando, né, a discórdia, estar espalhando violência, dor, sofrimento, desconfiança, inveja. Por quê? Porque, na verdade, tudo que a gente não alimenta morre. E esse mundo espiritual, ou seja, os seus regentes desse mundo espiritual se alimentam dessas coisas. Porque o nosso Deus, ele é autossuficiente. Ele é que gera a vida e todas as outras coisas. Mas esse mundo espiritual maligno, ele se alimenta disso. E é aí que nós vemos, né, a importância de nós sermos agentes de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando ele faz uma comparação, lá em Gálatas 5, entre os frutos do Espírito e os frutos da carne, ou seja, da natureza humana, ele fala que essas são as obras da carne, né? Inveja, brigas, contendas, dissimulações, né? Mentiras, violência. Esses são os frutos da natureza humana quando são influenciados por esses agentes, né, malignos e esses regentes. Agora, quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo, nós vamos ali para ver o fruto do Espírito, que é o amor, a benignidade, né, a paciência, então a longanimidade, o perdão. Esses são os frutos do Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele fala que quando nós andamos em Espírito, nós não vamos ceder aos desejos da natureza humana. E por isso é muito importante que a gente entenda como esse mundo trabalha, como esse mundo funciona, para que nós venhamos a tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. Porque as promessas de Deus, conforme Jesus, né, ele envia os discípulos, ele está no contexto totalmente espiritual, quando ele fala: eis que eu vos dou poder, isso está em Mateus 10, né, sobre os espíritos malignos e também para curar as enfermidades. Ou seja, há uma interferência direta no mundo espiritual quando Jesus ele faz essa declaração, quando ele dá esse poder aos seus discípulos. E então é muito importante que, para nós que estamos estudando a palavra, que estamos buscando a presença de Deus nas nossas vidas, os quais, né, estamos ouvindo o Espírito Santo falar em nossos corações, que nós entendamos um pouco mais da dinâmica do mundo espiritual nas nossas vidas. E como essa dinâmica influencia diretamente as nossas vidas e as nossas relações, para que nós não só resistamos a essas ações, mas também para que nós possamos combatê-las através da autoridade que nós temos em Deus. Então, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, que Deus esteja derramando a sua autoridade sobre as nossas vidas e que nós possamos estar abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos e estarmos, né, compreendendo como esse mundo funciona, para que nós possamos estar tomando uma posição que agrada a Deus
e está tomando uma posição de oposição a essas obras que desagradam a Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Amém.